Olá, seja bem-vindo. No Papo de Negócios de hoje, a gente vai falar sobre o atendimento ao cliente. Todo mundo sabe que o bom atendimento ao cliente ele vai muito além de a gente ser bem educado. Assim como a gente tem que ser honesto, tratar bem os clientes já não é mais um diferencial que as empresas têm, mas sim uma obrigação que toda empresa de qualquer segmento precisa ter para conquistar os seus clientes. Aqui na Bluesoft a gente possui um canal, que é o Acelerato, que trata sobre esses assuntos, né, de atendimento ao cliente, e por ser um tema que sempre está nos blogs e em todos os sites, a gente vai abordar um pouquinho aqui dentro do Papo de Negócios, ainda mais porque principalmente na área do varejo e dos supermercados, esse tema ele nunca sai de moda. Hoje, sentado aqui comigo, conversando comigo, está a Larissa Ramos, que é analista de negócios aqui da Bluesoft, mas já foi consultora de sistemas e também gerente de helpdesk, ou seja, ela tem muita coisa para agregar essa nossa conversa, por isso que eu chamei ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom dia, Larissa. Bom dia, Wilson. Bom dia. Então, antes da gente começar essa conversa, eu quero já polemizar um pouquinho, porque a gente sabe que, infelizmente, no comércio varejista, ele sempre deixou um pouquinho a desejar quanto a esse assunto de atendimento ao cliente, né, o atendimento ao consumidor, e por causa disso, as grandes empresas, os grandes supermercadistas que se preocupam em investir nos seus funcionários e nessa parte de atendimento, elas são as empresas que mais lucraram nesse ano de 2016 e provavelmente é o que vai lucrar cada vez mais em 2017. Larissa, como é que você enxerga o atendimento ao cliente hoje em dia? Eu acho que não só hoje em dia, mas sempre é uma questão muito importante para a sua empresa, para o seu negócio evoluir. Porque sem os seus clientes, né, a sua empresa ela não vai ter o rendimento que ela precisa para crescer. Então eu acredito que seja muito importante a questão do atendimento e investir nisso, né? E o atendimento vai muito além de atender seus clientes que chegam lá na sua loja, no seu comércio, mas também os seus clientes internos, que são os seus funcionários também. Então eu acredito que as empresas investindo nisso, elas vão conseguir evoluir muito o seu negócio. Sim, eu já vejo que nunca a gente se falou tanto sobre atendimento ao cliente. As empresas, principalmente nessa época de crise, elas têm que buscar alternativas. Algumas são, vou atrás de marketing, vou atrás de um outro tipo de conquistar o meu cliente, e algumas focam muito nessa parte de felicidade do consumidor. Isso já é ótimo, porque a gente já viu uma grande evolução de anos atrás, que hoje eles focam nessa experiência do consumidor, e isso já é um grande passo, né? Eles não veem mais o atendimento ao cliente, o suporte ao cliente como um apagador de fogo, assim como uma forma de conquistar o seu cliente. Ainda mais porque se o cliente ele é bem atendido, se a empresa já entendeu que se o cliente ele é bem atendido, é aquele cliente que volta, que compra de novo, que recomenda a sua empresa, ou seja, é aquele defensor da sua marca. Exatamente. Então o atendimento ao cliente não funciona só para simplesmente atender ele, mas sim assisti-lo, né, ajudar ele, tratar ele com carinho, que é o que ele quer, e com total respeito. Esse é um grande ponto, né, esse é o grande ponto do atendimento, ele não ficar só no papel, e sim ele realmente será que as empresas estão em busca disso? Todas elas estão em busca disso? Eu acho que também com o avanço da tecnologia, o atendimento ao cliente ele também se expandiu pela quantidade de canais que você pode atender aos seus clientes, né? Então, por exemplo, lá antigamente, quando, sei lá, minha avó ia na feira e fazia a compra, então era aquela comunicação ali que ela tinha direto com o feirante, na hora de comprar os legumes e tal, e pela forma que ela atendida só ali, ela já criava aquela empatia de voltar e comprar naquela mesma barraquinha. Hoje em dia, com os diversos canais que você pode atender seu cliente, pela internet principalmente, pelo Facebook, redes sociais, em todos os lugares, então o atendimento ao cliente ficou bem complexo assim também, né? Então, eu acho que assim, você pode investir nessas áreas para que você também consiga evoluir nesse aspecto, né? De atender em diversos canais também. Sim, você tocou num ponto interessante dessa evolução da tecnologia, porque você falou, a sua avó, sua mãe ia até a feira, era aquele boca a boca. Era só aquilo ali. Isso. Aí depois evoluiu, sei lá, as empresas criaram um telefone para você tirar pelo saque. Aí tudo bem, foram evoluindo. Aí depois evoluiu pelo chat. Aí depois rede social. Aí já a gente vê que a tecnologia, né, o varejo ele vai acompanhando a tecnologia e a gente não sabe para onde a gente vai. Né?
E aí focando no varejo em si, não só em atendimento ao cliente, mas no varejo, principalmente no supermercadista. Como é que você enxerga o atendimento ao cliente nesse meio supermercadista? Porque lá dentro não tem alguém que fica, sei lá, dentro do supermercado, pelo menos nos que eu vou, não tem ninguém que fica, você gostaria de alguma coisa hoje, gostaria de não sei o quê, que nem nas lojas que a gente encontra de roupa e tal. É mais um autoatendimento. Como é que você enxerga o bom atendimento dentro desses lugares onde o atendente não é um dos principais ali dentro? Por exemplo, em outras, tipo assim, alguma loja que você vai, para despertar o seu interesse, vem um vendedor e aí ele vai te oferecendo diversos produtos e ele usa da arte dele assim para te convencer a comprar. No supermercado é um pouco diferente, porque é meio que pela visão que o supermercado ele oferece para você dos produtos que estão expostos lá, é que você tem o interesse da compra. Então o atendimento ele vai muito além do que uma pessoa chegar em você para oferecer um produto. Então, o que entra assim nessa questão de chamar a atenção é aquele atendimento de como que eu posso organizar a minha loja para que ela fique mais atrativa para os meus clientes, que tipo de oferta que eu devo colocar aqui para chamar a atenção dos meus clientes, que tipo de produto que os meus clientes que estão aqui na minha área, eles ficam interessados. Então, assim, é muito além do que o próprio atendimento de uma pessoa lá que vai estar chegando para falar com você. Então, é muito mais complexo, eu acredito. Sim, ainda mais porque a gente tem tantos supermercados, mini mercados, tem a feira. Por que uma pessoa vai ir no seu supermercado se ele tem tantas outras? Às vezes não é nem o preço, às vezes é justamente esse atendimento, às vezes é uma oferta, porque o supermercado ele vende produtos de necessidade primária, lógico. Principalmente também, Wilson, se você vai encontrar o produto que você procura. Exatamente. Isso é muito importante. Então, se você tem uma variedade de itens também, faz com que o seu cliente ele volte na sua loja. Então, porque tem muitas pessoas que hoje em dia, até mesmo com a crise, elas não fazem aquela lista de supermercado e vai lá e faz uma compra enorme. Tem muita gente que vai pesquisando e hoje em dia só faz a compra dos itens que estão faltando. Então elas vão no supermercado também com um produto fixo que elas querem comprar. Então se elas conseguem encontrar o item, isso já é muito bom, porque ela vai voltar mais vezes. Então isso também conta para um bom atendimento. Perfeito. E na hora assim, isso tudo conta como, a gente fala de mix produto, a gente fala se parte até de um pouquinho de logística, se está tudo lá na gôndola, se está bonitinho, se está com ruptura, se não tem ruptura, claro. Mas e a parte do atendente? Isso aí também entra na parte de atendimento. Também entra. Mas o atendente em si, porque tem lá o caixa, tem as pessoas que estão ali arrumando, como é que eles também podem contribuir para o atendimento ao cliente? Eu acredito que assim, uma boa comunicação no caixa é importante. Que isso também é como se fosse assim, cada parte da sua compra, assim, como que fala mesmo, da rotina que você faz lá no supermercado, até você chegar e até você sair, conta como, tipo assim, estrelinhas de bom atendimento. Sim. Então você vai juntando estrelinhas para você voltar das próximas vezes. E a parte do atendimento lá no caixa também é muito importante. Se o atendente ele é receptivo, se ele se comunica bem, sorriso no rosto, se ele é alegre, simpático, tudo isso conta como estrelinhas de bom atendimento. A parte do tentar não ser negativo também, olha, eu não encontrei esse produto, não tem, não pode, eu não posso trocar esse por esse. Não, tem outras formas de você fazer essa negativa, mas olha, infelizmente eu vou conversar com o meu gerente, tentar mostrar prontidão. O cliente ele vai entender, porque às vezes quer dizer, troca de produto a gente sabe que tem as partes que são obrigatórias e tal, mas às vezes, não existe um produto. Às vezes a pessoa só tá te informando, olha, tal, esse produto não tem e tal. E se o atendente for, nossa, não tem, então vamos anotar aqui, não sei o que, eu vou falar com o meu gerente para a próxima vez que a senhora, me dá o seu e-mail, me dá seu telefone se quiser, para eu te passar, quando chegar aqui eu te avisar. Isso tudo conta como atendimento ao cliente. E até aquela questão de que todo mundo fala assim, que a gente não deve falar a palavra não. Realmente isso ajuda bastante na hora de você atender o cliente, porque a gente está acostumado a receber instruções de coisas que a gente não pode fazer, coisas que a gente não vai ter, tipo, não tem esse produto. Mas o atendente, ali no caixa, ele pode dar possibilidades do que o cliente pode fazer. Sim, então, se ele não tem aquele produto, eu não tenho esse produto, ao invés dele falar que ele não tem, ele já direciona, olha,
esse eu não tenho, mas eu teria essas outras possibilidades, entendeu? Sim. Oferecer outras possibilidades dentro daquela que ele procura. Isso pode abrir uma margem para o cliente comprar um outro produto, sim, conhecer uma nova marca, entende? Exatamente. Ajuda muito na hora de fidelizar ele. Isso mesmo. Umas coisas que eu notei aqui, 3 coisinhas, sinceramente, né, para ajudar nessa parte do atendimento ao cliente. Tem a primeira impressão, que é você atender o consumidor sempre de forma gentil, prestativa, sempre com um sorriso no rosto, ser um sorriso sincero, não aquele sorriso plástico, isso, mas tentar realmente passar que você está feliz por ele estar ali, por ele estar comprando da sua loja. A segunda coisa é a disponibilidade de atendimento. Você sempre, mesmo que a loja esteja cheia, que geralmente às vezes acontece e tal, você sempre deixar o consumidor saber que você está ali para ajudar ele. Se ele for falar com você, não, estou aqui para te ajudar, não, vou lá no estoque ver se tem. Mesmo que você estiver atendendo outra pessoa, se a gente, olha, eu só estou atendendo ele, já te atendo, você é o próximo, calma, qual que é, de repente é uma coisa mais rápida. Água, oferece alguma coisa, uma revista, quer ver nossas ofertas. Eu acho que é nesses momentos também que você tem, que o seu cliente ele tem algum problema, que é que você consegue ajudar e aí você vai criar esse laço de fidelização. Sim. Porque as pessoas, elas se sentem bem quando elas têm alguém para ajudá-las, entendeu? Sim. Então, se eu tô com um problema, aí você vai lá e me ajuda, nossa, isso é muito legal, eu vou criar um laço de amizade, sim, com você. Então, eu acho que é nesses momentos que você consegue ganhar o seu cliente também. Então, muitas vezes tem gente que pensa assim, nossa, eu tive um problema com um cliente no supermercado, perdi esse cliente. Não, isso é uma oportunidade para você fidelizar ele na sua, sim, loja. Que, querendo ou não, é o papel não só do atendimento ao cliente, mas do suporte ao cliente. Isso. Você está suportando, você está assistindo ele, você está ajudando ele a resolver um problema. Área. Então, assim, é bem legal, eu acho, que investir, né, nesses aspectos também. E falando um pouquinho, assim, você tem alguma dica que a gente falou muito de comunicação. A gente até já fez um papo rápido sobre esse assunto, que foi o Comunicação Scott, né? Você teria como explicar um pouquinho mais sobre isso? Ó, assim, resumindo a comunicação, como que você pode trabalhar isso? Ouvir o cliente. Sim. Quando você ouve, você melhora muito sua comunicação. Que é o primeiro passo. Então, você tem que estar aberto a ouvir o seu cliente. Mas não assim, você ouvir já pensando na solução que você precisa dar para ele. Você ouvir mesmo com o seu coração. Sim. Primeiro, eu vou ouvir tudo que o cliente tem para me falar e vou absorver tudo isso. Sabe, ter empatia e se colocar no lugar dele. Com isso, você vai ficar mais fácil para você encontrar soluções. Sim. O que acontece muitas vezes quando a gente vai se comunicar é que a gente não escuta as pessoas de verdade. Então elas estão falando, mas a gente já está pensando no que a gente tem que responder para ela e isso atrapalha bastante. Acaba até falhando, porque você tem que ter a segurança na hora de responder a pessoa. Se você já não entende ela na comunicação, que segurança você vai ter? Você vai começar a falar um monte de coisa inseguro. E a pessoa vai... Mas não foi isso que eu perguntei. Você tem que ser claro na hora de falar com ela, você tem que passar objetividade, você tem que ser objetivo, porque ficar enrolando, a pessoa não quer isso, a pessoa quer que resolva rápido, ou quer... Tem que ser simples. Exatamente. E você tem que ser transparente. Isso, exatamente. Que é o que a comunicação Scott ela fala, da segurança, sobre a clareza, sobre a objetividade, sobre a transparência, atender ele com segurança, falando, né, com clareza o que você quer expor para ele, sem rodeios, que é a parte da objetividade. E você ser transparente com ele. Não tem um produto, ou tem, ou oferecer uma outra solução para ele. Isso é a forma Scott, é uma dica que a gente pode dar para o nosso consumidor, até mesmo para qualquer tipo de atendimento ao cliente. Isso. Ele funciona. E se você tiver tudo isso, a sua empresa só tende a fidelizar cada vez mais seu cliente. Isso. E principalmente nesses momentos de comunicação, ou até mesmo de uma reclamação, sempre pensar no que pode ser feito de diferente do que já foi feito, que gerou aquele erro. Sim. Então, assim, você não ficar se culpando, ou principalmente tentando encontrar culpados por aquele problema. E sim, você tem um pensamento voltado para resolver aquela situação. Porque aí você não fica preso dentro do problema. Você cria oportunidades para que aquilo seja resolvido. Isso, falou tudo. Não perder tempo com o problema, mas sim com a solução, entendeu? Perfeito. É isso que a gente preza bem aqui. Simples. É simples, mas todo mundo acaba. Parece, muitas vezes, quando a gente está lá dentro daquela situação, e aí o que a gente fica pensando? Por que isso aconteceu?
quem foi que causou esse problema. E muitas vezes o mais fácil e o mais prático é resolver. Sim, já resolve logo, manda, não nesse sentido ruim, mas já coloca o seu cliente para casa satisfeito e depois tenta resolver. Fala por que isso aconteceu, senta todo mundo junto e aí resolve. E aí cria ações preventivas para que isso não aconteça novamente. E aí você já citou um pouquinho antes, falando assim do futuro e tal, como é que você enxerga o atendimento do futuro? Olha, eu acho que vai ter muitas mudanças por aí. Porque assim, a gente fala, é engraçado que a gente sempre pensa, atendimento do futuro, a gente pensa em novas tecnologias, que atender o cara por um óculos, realidade aumentada, usando diferentes aparelhos lá de IoT, mas, sei lá, eu vejo que é totalmente o contrário. Eu acho que a gente vai querer um atendimento muito mais na área personalizada do que com essas coisas de tecnologia. Eu imagino muito mais isso, porque até a gente, o atendimento, ele acompanha a tecnologia do momento. Isso. A gente já falou disso. Surgiu o telefone, pelo saque. Surgiu a rede social, atendimento saque 2.0 lá, pela rede social. Depende se todo mundo estiver usando óculos lá de algumas marcas, a gente começar a atender por aí também. Também. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que assim, vai ter muitas mudanças, até porque eu acredito que a área de varejo ela vai evoluir muito. Sim. Até que a Bluesoft lançou recentemente um e-book sobre tendências tecnológicas para 2017 da área de varejo, supermercadista, que fala sobre algumas coisas que eu acho que vão envolver o atendimento ao cliente. Eu vou até deixar o link depois na descrição do vídeo para vocês baixarem lá, isso é de graça. Muito bom, por sinal. Então lá também está falando sobre a tendência que tem do supermercado, das vendas do supermercado serem através da internet, através do e-commerce e também pela tecnologia de web pickup, que funciona como se fosse um drive-thru, que você vai lá, se você decide, você escolhe os seus produtos e depois retira. Então, esse atendimento já vai evoluir para um outro cenário, que as vendas vão ser feitas pela internet. Então não vai ter aquela interação de você ir até o supermercado, ver os produtos, ver a limpeza da loja, aqueles produtos que chamam a atenção, então já vai ser um canal diferente para você atender o seu cliente. Não vai ter mais também essa diferença de loja física, loja virtual. A pessoa que, lógico, porque tem essas novas tecnologias de, eu comprei na loja física, pedi para entregar em casa, ou comprei em casa, pedi, vou lá na loja retirar, ou realmente é que nem e-commerce, eu peço lá, ou peço o telefone. Tudo vai ter que ser, e o atendimento vai ter que ser o mesmo em todos. A rede social vai ter que representar, porque a pessoa que está com problema, ou quer simplesmente conversar com a marca, com o supermercado, no caso, se ele quiser entrar lá no Facebook e escrever, você vai ter que responder ele por lá, vai ter que tentar manter o mesmo padrão de atendimento que você tem no supermercado. Isso. Eu acho assim, que os canais de atendimento, eles vão evoluir. Mas eu acredito que a sua empresa, ela tem que descobrir a cara do atendimento que ela vai ter. Os canais vão ser diferentes, mas a forma que ela vai atender os clientes precisa ter um padrão, entendeu? Isso mesmo. Qual que é a cara do atendimento da sua empresa? Isso é importante também para você ganhar a confiança dos seus clientes, porque você sempre vai atender eles da mesma forma. Isso é importante. Então, dependendo do foco do seu negócio, você tem que direcionar um padrão. Então, tem empresas que você liga, assim, como você vai ligar para um banco, que o atendimento é mais, né, assim, formal, porque o negócio é esse, né? E tem empresas que já não precisam de um atendimento assim. Então, que já é uma empresa mais dinâmica, assim, que o atendimento é mais jovem, assim, vamos dizer. É engraçado. Um exemplo que aconteceu comigo, não vou citar marcas, mas eu entrei lá no Facebook, comprei pela internet, não recebi, demorou 2 meses para chegar, acho que todo mundo já passou por isso. Já. E aí eu cheguei lá na marca, lá no Facebook, que foi o primeiro canal que eu encontrei, porque eu tô acostumado a mexer com ele, e a conversa dele no canal, ela é muito amigável, toda assim pra cima, despojada, mais adolescente mesmo, como se estivesse conversando. E quando eu mostrei que eu tinha uma reclamação, mudou totalmente. Falou, caro senhor, não sei o que, foi totalmente formal. Eu falei, opa, mas peraí, eu tô conversando com uma marca que era desse jeito, agora eu tô conversando, parece que dentro, lógico, a gente entende, o atendimento por um problema tem que ser um pouco mais formal. Mas foi muito diferente. Porque você conseguiu notar isso. Eu notei, mas acho que qualquer um notaria. Foi muito 880, né? Isso, foi aquela coisa, e aí Wilson, como é que tá, não sei o que. Vejo, caro senhor Wilson, seu problema, opa, calma,
Eu tava conversando com uma pessoa super legalzinha, agora tô conversando com o dono da empresa. E aí, acho que isso que tem que começar, as marcas têm que começar a entender. Mantém um certo padrão de atendimento. E outra coisa também é essa questão de a gente tem que explicar. Sim, se eu já expliquei o meu problema lá na rede social, lógico, às vezes esse não é o melhor caminho para eu falar com uma empresa sobre um problema. Mas se a empresa aceita isso, criou a marca lá e fala, nós resolvemos os problemas por aqui, resolva. Depois eu entrei lá no Facebook para resolver um problema, não consegui. Então ligue pro telefone e tal. Aí quando eu ligo o telefone eu tenho que explicar de novo qual é o meu problema. Mande um e-mail. Aí no e-mail eu tenho que explicar de novo qual é o meu problema. Eu acho que no futuro isso vai mudar. Espero. Sim. Espero que sim, porque se eu tenho um problema lá no meio, entrei em contato pela página de contato da empresa com problema e depois liguei, ele já saiba que sou eu. Fala, você é o Wilson dos RG tal? Ok, então o seu problema é esse, já estamos resolvendo. Entrei lá no Facebook, reclamei de novo. Você não é o Wilson do tal? Já mandou e-mail, já ligou. Então, tá acontecendo aqui e tal. Eles já saberem quem que mandou aquele problema e eles já resolveram. Espero que o atendimento chegue nesse nível. Algumas empresas eu achei que já fazem isso, já tem um cadastro lá no CRM deles para saber quem que entrou em contato, quem não entrou. Mas eu acho que esse vai ser, assim, é engraçado, né, a gente falar de futuro, né, atendimento futuro, mas sem citar muitas tecnologias novas, né, realidade aumentada, como é que vai ser, eu acho engraçado. Que tudo isso que você está falando também vem a parte antes do atendimento, né? Sim. Como que a sua empresa ela se prepara para atender os seus clientes? Isso também é importante, né? Porque igual a gente estava falando dessa questão de você ter vários canais. Mas como que você está centralizando todas essas informações que você recebe de todos os canais? Então a tecnologia ela aumentou, ela evoluiu também nesse sentido. Então as empresas hoje elas precisam ser muito bem organizadas para atender os clientes, porque hoje os seus clientes também eles podem entrar em contato por diversos canais. Sim. Então você ter um sistema que você pode centralizar tudo isso é importante para gerar credibilidade no seu cliente. Ele não vai precisar explicar várias vezes o que está acontecendo. Sim. Então, se ele tiver talvez um software completo que faça isso, que ele consiga centralizar todas as informações, vai ajudar bastante. Você treinar os seus funcionários, você precisa dar ferramentas para que eles possam atuar na área de atendimento. Eles precisam conhecer a empresa. Tem muitos lugares que às vezes não preparam os seus funcionários. Na verdade, você acaba explicando para o seu funcionário como que a sua empresa ela funciona no cenário ideal. Mas quais são os problemas mais frequentes? E como que eu faço para resolver esses problemas frequentes? Então, não é um treinamento do que deu certo, é do que pode acontecer. E é sempre apagando fogo, né? Sempre no reativo, né? Isso. E aí, e o que você pode fazer para evitar que esse problema aconteça? Então eu acho que você fazendo um treinamento com seus funcionários, até mesmo para melhorar a comunicação, investir nisso, investir em treinamento interno, em capacitação, em diversas outras áreas com seus funcionários também, vai ajudar no atendimento ao cliente da sua empresa. Exatamente, que é o que a gente tinha falado lá em cima, pelo menos da comunicação Scott, lá ele ter a segurança, ele saber para quem ele está trabalhando na empresa. Conhecer isso, a empresa, né? O processo que tem dentro da empresa é importante. Perfeito. E aí eu já falei um pouquinho de dificuldades que, pelo menos eu encontrei. Que outras dificuldades a gente existe assim na área do atendimento hoje em dia? Eu acho que também lidar com clientes irritados também é uma dificuldade, né? Como que o atendente ele deve agir nessas situações, vamos dar algumas dicas então de como é que a gente pode agir com alguns clientes irritados, né? Aqueles que entram em contato, lógico, com toda razão, a pessoa está com problema, ela está mais estressada. Como que a gente deve agir com essas pessoas? O que a gente deve fazer? O que o atendimento ideal deve fazer? De novo, a comunicação. A comunicação é tudo. Então, a comunicação é tudo. Mas a comunicação no sentido de ouvir o problema. Não interromper o cliente, porque isso vai deixar ele nervoso, mais nervoso, porque ele está lá para... Muitas vezes ele quer desabafar, aquele momento ali que ele está com um problema, ele quer desabafar. Que é aquela coisa de você escutar mais ele e entender o problema dele primeiro. Não querer resolver logo de cara, porque você não entendeu ainda. É só escutar o cliente. Que às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, ele está com um problema, mas eu já quero resolver rápido. Não, calma, a gente já vai resolver. E aí quando você fala isso e acaba interrompendo o cliente, ele acaba ficando mais nervoso, entende? Então é melhor ouvir tudo que ele tem para falar, com calma.
tem que manter a calma, Sim. porque você está ali para resolver um problema. Então você já sabe que o seu papel como atendente é esse. Então, se você está disposto a trabalhar com isso, você já sabe que você vai ser um Sim. resolvedor de problemas. Então você tem que estar disposto a ajudar, porque esse é o seu trabalho, entende? Sim. Então você tem empatia, ouvir o cliente, ajuda, o que mais que a gente pode falar? Assim, a partir do momento que você já escutou a pessoa, já entendeu o problema dela, vamos resolver o problema. Então, não fica tentando procurar, por que isso aconteceu? O cliente já conversou. Vamos resolver. Resolvendo, mostra para ele que a gente consegue resolver. Se a gente não conseguir resolver o problema dessa pessoa agora, mostra para ela que você está procurando formas de resolver. Isso. Olha, infelizmente eu vou ter que passar para minha área de produtos, mas eu já vou criar aqui um ticket para você. As pessoas não gostam muito de ouvir a palavra ticket, tal, chamado, tal. Mas eu já vou resolver isso, já estou conversando com a minha área de produtos. A previsão de conserto desse problema é de até tanto tempo, você tem que ter isso bem especificado. E tem que se comprometer. Se é uma coisa que você pode passar um prazo, que você tem certeza que você pode cumprir aquele prazo, você passa um prazo para o cliente. Se é uma coisa que vai depender de outros fatores e que não vai dar para você especificar um prazo para o cliente, mas você sempre manter ele informado dos passos que aquele problema está levando para ser resolvido. Então, muitas vezes a gente não vai ter a resposta assim de imediato, mas aí você precisa comunicar ao cliente que sabe, você está olhando para o problema dele, que ele não está abandonado, que é o que às vezes tem algumas empresas que acabam falhando. Você comunica um problema que você tem e você não tem retorno daquilo. Isso, e fica. E às vezes você só precisava receber uma mensagem falando, olha, nós estamos analisando aquele seu problema, e assim que a gente tiver um retorno, a gente entra em contato, mas sabe avisar os passos? Porque a gente não tá, como cliente, o cliente não tá dentro da empresa para saber o que está acontecendo. A gente como cliente, a gente sabe o que é ruim. Lógico, a gente está falando aqui de empresa, o que a empresa deve fazer, porque assim, pelo fato da empatia, que é o que a gente já falou aqui, você sabe o que não é legal. Você sabe que não é legal ficar esperando dias lá sem resolver o problema. Se eu recebesse daquela empresa que eu tive aquele problema, todo dia um e-mail, falando, olha, estamos vendo, já está sendo separado. Lógico, também não pode ser eterno, porque senão eu também vou ficar, a credibilidade da empresa vai caindo, mas já está sendo resolvido, estou conversando com tal pessoa vai te ligar. Isso. Então, aí você já fica, opa, estão me ajudando. E acompanhar, porque assim, não basta você atender o seu cliente, você tem que acompanhar. Sim. É a jornada, né? É a jornada, até o final. E o final não é sempre até você falar para o seu cliente ir embora para casa, vai muito além. Então você precisa realizar um acompanhamento do seu cliente, entendeu? Mesmo depois da compra. Você precisa analisar também muitas vezes se ele vai voltar ou não, o que eu posso fazer para os meus clientes retornarem para minha loja. Então você tem que pensar em tudo isso. Então tá além de atender o cliente, né? Sim, ainda mais porque se um cliente tá nervoso, tudo bem, não recebeu o produto dele, mas ele tá reclamando, se ele reclama para sua empresa sobre algum problema que ele teve ou alguma coisa errada dentro da sua empresa, quer dizer que ele se importa. Isso. Lá no fundo, sim, ele se importa, ele quer que a sua empresa evolua, porque ele gosta da sua empresa. Ele não quer que todos os produtos, tudo que a empresa faz, ele simplesmente procura um concorrente. Ele está te ajudando nessa foto, você tem que abraçar isso. É isso que leva a sua empresa a encontrar o caminho certo que ela deve seguir. Porque a empresa, ela está aqui no ponto A, e a empresa quer chegar no ponto B. E com base nesses feedbacks que os seus clientes vão passando para você, é que você vai criando estratégias para chegar mais rápido aqui onde você quer estar. Exatamente. Então, as reclamações, elas são muito importantes para a sua evolução. Não deixa você ficar cego, né? No vasto caminho que você pode seguir. Você precisa ter feedback. Agora, o ruim é quando o cliente deixa de reclamar. Porque aí, geralmente, é quando ele já abandonou a sua empresa. Pegou um outro concorrente, buscou uma alternativa para o seu produto. Ele já não volta mais. Já vai ser muito difícil dele voltar. E além dele não voltar, ele não recomenda a sua empresa. Isso. Na verdade, ele até fala mal da sua empresa. Exatamente. Então, isso é um outro ponto. E as pessoas, elas levam muito em consideração isso. Então, hoje em dia, principalmente com essa questão da evolução tecnológica, de comprar pelo e-commerce,
qual que é o primeiro passo da jornada de quem vai comprar? Vai lá pesquisar, entra no Reclame Aqui ou em algum outro site, pesquisa sobre aquela empresa e vê as reclamações que foram feitas lá. Então a gente vai buscar encontrar essa segurança, já que a gente não vai até a loja física para ter aquela primeira impressão. Então, assim, esse marketing de boca a boca ou até mesmo de procurar na internet, assim, você precisa manter isso bom, como é que fala, essa avaliação boa da sua empresa. A gente tem, na área de marketing, a gente fala do momento zero da verdade, que é o Zemote, que é justamente isso, onde eu vou procurar sobre aquele produto, sobre aquele serviço daquela empresa, e realmente eu vou ver como que as pessoas estão falando daquela empresa. O que elas estão falando? O atendimento é bom, não sei o que, bacana, o produto é excelente, chegou antes do que eu estava esperando. Opa, eu vou comprar na hora. É muito melhor eu escutar de uma pessoa que eu nem conheço, é até estranho falar isso, mas eu não conheço aquela pessoa, e acreditar nela do que eu acreditar na empresa que vende o produto. Porque a empresa tem que vender. Isso. E a gente é muito disso. Até quando alguém... Por exemplo, aqui mesmo na Bluesoft, né? A gente tem horário de almoço e cada pessoa vai almoçar em um lugar. E acaba muitas vezes, a maioria das pessoas almoçando em um lugar só. Porque um vai recomendando pro outro que aquele lugar é bom. Exatamente. E aí você vai para conhecer. Então, isso é muito forte, essas recomendações. Então, se a sua empresa ela tem uma boa recomendação, quer dizer que você vai conquistar novos clientes. Exatamente. Querendo ou não, o atendimento ao cliente ele é ligado muito ao respeito que a gente tem pelo consumidor. Exatamente. O comércio varejista ele deve ficar atento, pois o boca a boca, que é o que a gente estava conversando, acho que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. A mais simples e mais poderosa. É a mais simples e mais poderosa. Nesse mundo cheio de tecnologias, né, que a gente tá tão longe, mas tá tão perto, as pessoas... A gente acredita, confia em pessoas que a gente não conhece, e assim, quando a gente conhece a pessoa, um primo, um tio, pelo menos fala pra mim, olha, aquela empresa não é legal, tive um atendimento péssimo. E as pessoas falam isso, falam muito mais de atendimentos ruins do que de atendimentos bons. Com certeza. A experiência do cliente lá, ele só vai falar se foi uma coisa boa se for excelente. Se ele fala, não tive problema nenhum, nossa, aquela fila que eu ia pegar, o cara me puxou para uma outra fila aqui, abriu na hora, ele vê quando tem 10 pessoas na fila, já abre 3 caixas novas. É isso que a gente está falando, da experiência do consumidor, e a pessoa só compartilha isso, essa parte boa, se realmente for muito boa, se for excelente. O nosso grau de exigência ele vai aumentando. Com o tempo, As pessoas estão mais individuais, mais eu, né? Mais aquela pessoa, que as nossas próprias experiências fazem isso. Então, assim, no decorrer da nossa vida mesmo, quando você é novo, você não conhece tantas coisas, aí você vai ficando mais velho, assim, você vai conhecendo mais coisas, então o seu grau de, como é que fala, de exigência vai aumentando, né, de conhecimento, então é muito difícil você agradar, porque a gente quase nunca está 100% satisfeito, a gente está sempre buscando mais. Então as empresas também, elas também precisam estar sempre querendo buscar mais. E um outro ponto que a gente precisa também falar aqui é que, infelizmente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não. É impossível isso. Mas a gente tem que tentar agradar o máximo possível de um perfil que a gente quer para o nosso, como público. Isso. Então esse também é um outro ponto que as empresas têm que se ligar. Então eu vou vender para todo mundo. Não necessariamente. Às vezes o público é, sei lá, feminino, de 18 a 50 anos, que compra na parte da tarde. Então focar nesse público mesmo. Isso. Conhecer esse público é importante para atender. Conhecer super bem esse público. Porque se eu atendo mulheres de 18 a 25 anos, o que eu preciso usar para chamar a atenção delas? Então lá no supermercado. Se o meu supermercado ele atende mulheres, então eu posso investir na área de cosméticos? Sim. Talvez, perfumaria. Sim. Então, como que eu posso atender? Ter uma consultora lá para ajudar? Pode ser. Para dar dicas. Então, tudo isso vai melhorar o seu atendimento. Entra como atendimento ao cliente. Então, conhecer também o seu público é uma dica. Também é uma outra dica que a gente pode dar. Bom, muito obrigado, Larissa, por esse bate-papo. Ele foi muito produtivo. A gente poderia ficar mais um tempinho conversando aqui. Espero que você que esteja assistindo tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo que a gente está criando aqui da área de varejo, da área de negócios. Se tiver algum comentário, crítica, sugestão, é só escrever aí embaixo pra gente. Algo a compartilhar? Não, só agradecer mesmo pelo convite. Espero que tenha uma próxima oportunidade. Sim, Obrigado para todo mundo
É isso aí. É isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.